Amém, boa noite a todos, graça e paz. Bom podermos estar na casa de Deus. Que alegria poder ver vocês aqui, muitas pessoas nos visitando, e você também pôde estar aqui hoje. Meus queridos, eu quero trazer uma palavra, que o título é o verdadeiro Natal. E o verdadeiro Natal é Jesus. Eu vou ler um texto que talvez esteja um pouco fora do contexto do Natal, mas você vai entender que é para chegar lá na frente e nós encontrarmos o Senhor Jesus. Por gentileza, abra a palavra de Deus, ou você pode olhar também ali no telão. Gênesis capítulo 2, do 16 ao 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois eu falo um pouquinho mais, como eu falei, desse texto. Mas, meus queridos, nós entendemos que nessa época de Natal, eu acho muito interessante isso, e sempre que eu posso, nessa época, eu falo a respeito disso, uso a mesma fala. A gente fala muito do Natal, fala muito do espírito natalino, e parece que existe realmente algo diferente, no ar. Você vai por aí nos shoppings, nas lojas, uma correria, algumas pessoas trabalham até mais tarde, inclusive nessas datas, e aquela correria toda por causa do Natal. Eu acho bacana isso, eu acho interessante isso, esse espírito. E eu digo que esse espírito natalino, ele não deveria ser somente em dezembro, ele deveria ser o ano todo em nossas vidas, porque parece que o nosso coração, parece que o nosso eu, ele fica mais sensível. Mas nós precisamos entender que essa correria toda, essas compras de presentes, tudo aquilo que a gente vai por aí e vê, o significado também do Natal é um pouquinho diferente dessas correrias e dos presentes. É bacana a gente receber presente, é uma honra, as pessoas nos honram e a gente dá presente e recebe presente também. Isso é muito interessante, é muito legal. Mas Jesus, onde é que está Jesus nisso tudo? Nós precisamos entender, e o Ney aqui falou talvez um pouquinho na abertura, que o verdadeiro significado do Natal é Jesus. Então nós precisamos ver todas as coisas que estão acontecendo, nós precisamos ver Jesus na história. Senão não tem valia nenhuma, meus amados. Se você usa pinheirinho, guirlanda, piscas, luzes e essas coisas todas aí que são tradições, não condeno você. Muitas pessoas têm isso como uma religião, outros não usam, mas o que nós precisamos entender é o real significado que tem de Jesus nessas coisas. Você pode olhar para um pinheirinho ali enfeitado, mas você precisa saber que ali está Jesus. Se você olha para umas luzes lindas, e aqui fora tem umas luzes ali que o Quevedo colocou, ficou muito bonito, mas nós temos que olhar para aquilo ali e ver Jesus também nessas decorações. Amém, meus queridos? Não estou dizendo que você não possa fazer, ou que você não deve fazer, nada disso. Mas se você fizer, e quando você olhar também aí, as cidades são iluminadas, tem casas muito iluminadas, você olha para aquilo, contempla aquela beleza, mas contempla Jesus naquilo ali. Senão não tem valia nenhuma. Amém? Precisamos saber que o mais lindo e o mais importante é o motivo daquilo que nós estamos fazendo. E nós fazemos por causa de Jesus e fazemos para Jesus. Natal significa, se a gente olhar ali, é natalício, ou seja, data de nascimento. Não se sabe realmente o dia que Jesus nasceu, mas não importa o dia que Jesus nasceu, o que importa é que ele nasceu. Isto que é importante. A data do aniversário não importa. Muitos dizem que foi antes do dia 25, outros dizem que foi depois, mas o importante é que ele nasceu, está ali na palavra de Deus, conforme o pastor Ney já leu, e também eu vou ler aqui. O importante é que isto aconteceu nas nossas vidas. É uma data muito importante, meus amados, nessa época. Mas nós precisamos saber
o real significado do Natal. Ver Jesus em todas essas coisas. Amém? Eu quero falar, tem uma fala que eu ia deixar para o final, mas eu tenho medo de esquecer porque não está no esboço. E eu recebi isso, ouvi isso hoje à tarde, dizendo que nós recebemos presente, né? Alguns aí recebem presentes. Normalmente, meus queridos, esses presentes, chega um tempo, ele vai se gastando, ele vai se desgastando, e chega um tempo, esse presente se acaba. Depende do que você recebe como presente. Se você recebe lá uma cesta, né, você vai comer aquele negócio todo, vai ganhar uns quilinhos a mais, né, tudo bem, e ele vai acabar. Se você recebe uma roupa, daqui a uns tempos ela vai se desgastar, ela vai ficar pequena, ou vai ficar grande, não sei, mas ela vai acabar. Mas eu gostaria que você, dessa ministração toda, você pegasse essa ilustração que eu estou fazendo. Deus, né, Ele deu um presente que nunca se acaba. O presente que Deus deu, meus amados, é eterno. É um presente eterno. Aqui tem umas pessoas com camisa escrito vida, né? Amados, o que Deus deu foi vida para nós. Vida através de Jesus. Este é o único presente que não vai se acabar. É um presente eterno. É um presente para a eternidade, porque a vida que nós recebemos é uma vida eterna. Você que já aceitou o Senhor Jesus, você que tem Jesus em sua vida, você tem este presente eterno que o Pai nos deu, que é o seu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Voltando aqui ao texto inicial, que eu falei que talvez seja um pouco fora de contexto, ele está ali para servir de pano de fundo para nós chegarmos ao Senhor Jesus. E eu quero aqui rapidamente colocar uma história, né, falar da história que chega a Jesus, mas começando pelo primeiro Adão. Porque Jesus, ele é o segundo Adão. O aniversariante é Jesus. E esse aniversariante é o segundo Adão. Mas houve o primeiro Adão. Gênesis capítulo 3, do 6 ao 10, diz assim, tópico 1, o primeiro Adão pecou. E viu a mulher aquela árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Que pergunta profunda, né? Não sei se você já leu isso, mas quando eu leio esse texto e vem essa pergunta de Deus, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Amados, o primeiro Adão, ele pecou. O homem desobedeceu a ordem de Deus e foi ali, juntamente Eva, e comeu do único fruto, da única coisa que não poderia ter acontecido, foi ali e comeu. E daí eles conheceram o bem e o mal. Ele viu que estava nu. Por que ele viu que estava nu? Porque entrou, né, ele percebeu que não tinha mais vida espiritual. Porque quando ele estava ali com Deus, que Deus fala que na viração do dia, ele vinha ali conversar com Adão. Adão era igual a Deus, ele tinha a mesma vida espiritual com Deus. Mas no momento que ele errou o alvo, ele perdeu essa vida, ele morreu. Espiritualmente, ele morreu. E quando ele estava com Deus, quando ele tinha aquela vida espiritual, ele não conhecia a maldade. Por isso que ele viu que estava nu, porque ele conheceu a maldade. Onde estás? Amém, meus queridos? E Adão já não tinha mais comunhão com Deus. A Bíblia diz que a paga, ou seja, a recompensa do salário para a desobediência era a morte. Quando você recebe salário, você está recebendo o salário, você está sendo pago, você tem uma recompensa por aquilo que você fez. E esse texto aqui, quando diz que a paga do salário é a morte,
Está dizendo que a recompensa por aquilo que você fez é a morte. E aqui fala de morte espiritual. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. Literalmente, morte espiritual. E com isso, meus amados, esse dia ainda ministrei na integração, nós todos herdamos por causa deste erro, essa herança adâmica, essa herança pecaminosa do primeiro Adão. Herdamos, infelizmente, nós todos herdamos isto, inclusive as crianças. A menor criança que está aqui, não estão aqui nenhuma das crianças, né? Mas a menor criancinha que está aqui, se ela tiver dias, ela é uma criança que tem pecado. Não porque ela cometeu o pecado, mas porque herdou isso do primeiro Adão. Então esta é a introdução da vida de Adão, dizendo que nós temos uma herança que Adão deixou para a humanidade. Só que passaram-se 2000 anos e entrou o Senhor Jesus. Entrou na história uma nova herança. Agora nós temos uma nova herança. Esse segundo ponto que eu quero falar é do nascimento do Senhor Jesus. Naqueles dias, Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu coloco esse texto para falar que Jesus nasceu. O Ney leu outro texto, mostrando também o nascimento de Jesus. E nós precisamos entender que Jesus nasceu, e ele nasceu de uma virgem. Tem um outro texto que fala que Maria era agraciada. Maria, ela era cheia de graça. Ou seja, Maria, ela tinha o favor de Deus. Ela recebeu o favor de Deus para gerar Jesus através do Espírito Santo. E esse nascimento de Jesus fala de uma concepção sem pecado. Sem pecado algum. Jesus, ele nasce através do Espírito Santo de Deus se envolvendo sobre Maria. Não foi gerado por homem. Não foi gerado por nenhuma natureza adâmica do primeiro Adão, natureza em pecado. Você consegue entender isto? A grandiosidade que é o nascimento de Jesus, a grandiosidade que é o significado do verdadeiro Natal. Jesus, ele viveu e não teve nenhum pecado. Ele não foi gerado, entre aspas, em pecado. Homem nenhum conheceu Maria antes de gerar Jesus, somente depois de gerar Jesus. Ela era virgem até gerar Jesus. Depois deixou de ser virgem, porque ela teve outros filhos com José. Amém, meus queridos? Jesus, ele veio para esta terra. O verdadeiro presente do Natal, que é Jesus, veio para esta terra. Ele se esvaziou de si mesmo, já não era mais Deus, né? E ele passou por todos os problemas que nós passamos, mas ele não pecou. E diz o texto que ele crescia em sabedoria. Jesus ia caminhando, ia crescendo em sabedoria. Esse presente que é Jesus, esse presente que Deus nos deu, que é um presente que não se acaba, que é um presente eterno, que gerou a vida eterna em nós, diz que Jesus crescia em sabedoria. E nós não conhecemos a história, não está relatada na Bíblia, né? Nós aqui não conhecemos a história dele, do nascimento até os 12 anos, e depois dos 12 anos até os 30 também. A gente tem ali um ponto de interrogação na história. Mas nós cremos
né, que Jesus, ele vivia em sabedoria, vivia igual às outras crianças, igual aos outros adolescentes, igual aos outros jovens, mas em sabedoria, porque ele sabia, ele deveria ter o entendimento que ele era o presente eterno de Deus, o presente que não se acaba. Amém, meus queridos? E eu quero ir para o outro ponto, que é o segundo Adão. Eu estou trazendo esta mensagem, e não muito longa, um pensamento para nós refletirmos realmente quem é o Senhor Jesus e qual é o verdadeiro significado do Natal. E daí depois, quando eu encerrar, que você possa cantar essas canções que aqui ainda teremos, mas com o entendimento do verdadeiro significado do Natal. E quando você sair aqui por essa porta, e ainda vai ter mais 10 dias por aí até o Natal, e depois mais uns dias pós-Natal, que você entenda, né? Quando você estiver ceando, quando você estiver comemorando algo, quando você estiver entregando um presente, quando você estiver recebendo um presente, que o único presente que não se acaba, o único presente que não tem fim é Jesus, porque Ele deu, Deus deu Ele, e Ele é a vida. Amém? Jesus é a vida, e essa vida é uma vida eterna para aqueles que o conhecem, para aqueles que já o aceitaram, para aqueles que creem em Jesus. Jesus é a vida eterna. E agora eu quero falar rapidamente um pouquinho a respeito do segundo Adão, que é Jesus Cristo. João 3, um texto muito conhecido. Se a gente pudesse, a gente ministraria, né, uma mensagem completa somente em cima desses 3 textos que eu vou ler. João 3, 16 ao 18, o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer em Jesus não vai perecer, ele vai ter a vida eterna. Porque Deus enviou o Filho ao mundo. Presta atenção, meus amados. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Você entende agora o que é Natal? É salvação através de Jesus. O aniversariante é o Senhor Jesus. É Ele quem deve ser adorado, é Ele que deve ser exaltado. Continuando, diz que quem crê nele não é condenado. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Dentre muitas coisas que Jesus veio fazer, dentre muitas, eu quero citar aqui algumas que você já sabe, mas é bom a gente lembrar. Jesus veio para salvar. Ninguém pode ficar sem salvação. Ninguém pode ficar sem salvação se ela aceitar Jesus. Não tem como. Porque Jesus, ele morreu por todos. Ele morreu por todos que aqui estão, por todos que estão lá fora também. Basta crer. Basta não rejeitar Jesus. É o que o texto que nós lemos fala. Jesus morreu por todos. Amém? Jesus morreu por todos os pecadores. Ele morreu por mim, por você. Morreu por aqueles que estão ali fora. Ele morreu pela filha que está ali no ventre da Sandra. Morreu por todos. Mas nós precisamos crer no Senhor Jesus. Somente isto. Crer no Senhor Jesus, não rejeitar. E daí nós temos essa salvação. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, é dom do Pai. Outra coisa que Jesus veio para tirar a culpa. Meus queridos, se você está aqui nessa noite, você já aceitou o Senhor Jesus, você não pode carregar
culpa. Você não pode carregar uma culpa. Culpa que estava sobre nós, Jesus já tirou por causa... Nós tínhamos essa culpa por causa de Adão e Eva, mas Jesus, ele tirou essa culpa. Jesus, ele veio para dar vida eterna a nós, e ele deu a vida eterna. Quando ele morreu lá na cruz, ele deu a vida eterna. Ele veio para nos dar liberdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis os ensinos de Jesus, e estes ensinos trarão liberdade para você. Ele veio para aqueles que creem nele. Ele veio para todos, mas ele veio para aqueles que creem. E nós precisamos levar essa palavra para que as outras pessoas possam crer em Jesus. Amém, meus queridos? Nós somos multiplicadores da palavra de Deus. Ele não veio para condenar o mundo. Romanos 5,17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Amados, nós reinaremos em vida, reinarão em vida. Na realidade, nós já deveríamos estar reinando. Nós devemos reinar em vida. Reinar depois da morte não adianta. Reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo. Podemos reinar em vida através de Jesus Cristo. Foi por isto que ele veio. O primeiro Adão errou o alvo e nós fomos condenados. O segundo Adão, Jesus Cristo, acertou o alvo e nós estamos completamente salvos. Viu como errar o alvo é ruim? Mas Jesus, ele acertou o alvo. Agora já não existe mais culpa, agora já não existe mais condenação. Tem um texto que embasa bastante isso em Romanos 8:1, diz: portanto agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Tire a culpa. Se você se sente culpado, tire esse peso, da sua vida. Isso se você aceitou o Senhor Jesus. Amém? Amados, quando Jesus morreu na cruz, a herança que tínhamos em Adão, ela foi aniquilada, ela foi cancelada. Nós tínhamos uma herança ali de pecado, uma herança de morte, e esta herança, ela foi cancelada, porque Jesus agora, ele é a nossa herança, e nós herdamos dele também a vida eterna. Você precisa crer nisso. Nós devemos crer que nós temos a eternidade, nós temos uma herança, e essa herança agora é em Jesus. Aquela herança adâmica foi quebrada. Foi quebrada para quem? Para aqueles que estão no Senhor Jesus. Pois como, tem um texto que diz: pois como Jesus é, nós somos. Você já pensou nisso? Que nós somos igual ao Senhor Jesus? Eu quero ler aqui 2 textos que me chamaram a atenção. Veja o que Jesus disse para um dos homens, quando ele estava lá na cruz, com ele. Lucas 23, você não precisa abrir, mas diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que frase linda, né? Você acha ou não acha uma frase linda? Por um ladrão que estava com ele ali na cruz, meus queridos. Ela não é uma frase boa quando nós fizemos aqueles horóscopos de crente, né? Você, vou ver o que a palavra está falando comigo hoje. Ele abre a palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Daí você vai ficar triste, né? Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, como já se dizem por aí. Mas para aquele ladrão que estava ali condenado, foi uma frase muito boa. Uma outra, em João 8, e disse de Jesus para aquela mulher que foi pega em adultério: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Amados, quem está em Jesus, já não existe condenação. Quem tem o presente, que é Jesus, quem conhece o verdadeiro significado do Natal, que é Jesus, já não tem mais condenação sobre a vida dele, não existe mais culpa. Jesus, ele nos libertou. Jesus, ele fez tudo que tinha que ser feito no que diz respeito à salvação para as nossas vidas. Precisamos entender isso.
Por isso que nós comemoramos também o Natal, olhando para aquilo que Jesus fez. Tenho comigo que essa data do nascimento de Jesus, Natal, é a segunda data mais importante que pode existir. Eu penso assim, que é a segunda. E você pode pensar da forma que você quiser. Eu penso que é a segunda data mais importante. Sempre a data do nascimento é importante, né? Não é? A gente fala que começar bem é bom, mas terminar bem é melhor. Então você vai pensando. Penso eu que a data mais importante, é a segunda data mais importante, é a Páscoa. Porque na Páscoa, Ele morreu por nós, Ele trouxe vida quando Ele ressurgiu. Amém? É a ressurreição. A ressurreição é que fez com que nós ganhássemos também esta vida eterna. O túmulo está vazio. Nós não comemoramos mais, nós cristãos não comemoramos mais o aniversário de uma pessoa morta. Certo? Você não está comemorando Jesus lá no túmulo, como o Ivan ministrou lá. Já foi tirada a pedra. O túmulo, ele está vazio. Nós comemoramos a um Jesus vivo. Natal é presente, verdadeiro e eterno, e é Jesus vivo. Amém, meus queridos? Jesus, através da sua morte na cruz, pagou o preço. Pagou tudo que tinha. Este é o aniversariante do Natal, que é pouco lembrado pelo que verdadeiramente ele é. Nós olhamos muito aí as tradições natalinas e nós nos esquecemos de quem realmente é Jesus e realmente qual é o verdadeiro significado do Natal. Nós precisamos entender isto. Natal é festa, Natal é alegria, Natal é presente, Natal é tudo isso que a gente vê por aí. Esse espírito de Natal, como eu falei no início, deveria perdurar o ano todo, né? Porque você fica mais sensível, né? O coração fica mais alegre, você quer presentear, você quer receber, mas deveria ser o ano todo. Por quê? Porque Jesus, Ele está o tempo todo conosco. Eu quero passar para a conclusão, dizendo que a dívida foi paga por Jesus. Jesus, somente Ele é o verdadeiro Natal. Somente Jesus é o verdadeiro Natal. O resto, todas essas coisas que nós vimos é apenas alegorias. Jesus é o verdadeiro Natal. Somente Jesus. Colossenses capítulo 2, do verso 13 ao 15, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. E Ele nos perdoou de todas as transgressões, cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança, que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus cravou na cruz aquela herança adâmica. O pecado foi vencido. Tudo já foi pago. Tudo já foi pago. A morte foi vencida. A condenação, ela foi vencida. Fomos salvos por Jesus. Viva o aniversariante. Viva o verdadeiro Jesus, o verdadeiro presente. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia! Sim, Deus. Sim, Deus. Em tudo, como eu falei na introdução, em tudo devemos ver Jesus. Jesus, o segundo Adão, precisa ser a pessoa mais importante. Não somente desta época, de todas as épocas, mas nesta época, ele deve ser a pessoa mais importante. E agora vamos adorar ao Senhor Jesus, sabendo do verdadeiro significado do Natal.